Bom, rapaziada, estão jogando agora Goiás e Atlético Paranaense e Goiás, né? Porque o mando é na casa do Atlético Paranaense e o jogo tá 0-0. Agora há pouco acabou o jogo, né? Mucura 2, Atlético Goianiense 2, né? O Atlético Goianiense não venceu a Mucura. Eu acho que não foi um resultado ruim, por quê? A Mucura permanece afundada na zona de rebaixamento e o Atlético Goianiense não se aproxima do Remo, né? O Atlético Goianiense para ali nos 22 pontos. Já o super time da Mucura, né, que vai brigar pelo acesso, inclusive vai terminar o campeonato à frente do Remo, né? Eles falam, né? Empatou mais um jogo dentro de casa e só não perdeu porque tem muita sorte, né? A verdade é essa, só não perdeu porque tem muita, mas muita sorte. O cara que fala que esse time da Mucura aí vai brigar por acesso, que vai ultrapassar o Remo na tabela, interna esse cara, pô, coloca uma camisa de força, sei lá, bicho. Uma coisa é você ser clubista, é você torcer. Outra coisa é você falar uma besteira dessa e acreditar, mano. Você não tá normal. Você não tá normal. Ah, mas não tem desculpa nenhuma. Não tem. O time do Remo é melhor. O Remo está numa condição melhor. O Remo paga em dia. O Remo não sofreu transfer ban de nada. O Remo está numa condição muito melhor que o da Mucura. E pode falar de COP 30, de governador, do que você quiser. Mas uma coisa é certa. Não tem como comparar o time do Remo com esse time aí. E a cada jogo que passa desse time horrível aí jogando, eu tenho mais certeza de que o Remo facilitou a vida da Mucura para que a Mucura tivesse um embalo. Eu quero ver no segundo turno, né? Segundo turno, não tem mais esse papo de facilitar a vida da Mucura, não. É dar peia neles. Dá peia neles. Bom, bora falar um pouco sobre o time do Remo, né? Porque nós temos aí um enfrentamento amanhã contra a Chapecoense. Jogo de 6 pontos. Literalmente jogo de 6 pontos. Porque quem vencer esse jogo provavelmente terminará a rodada no G4 da competição. Chapecoense está na sexta colocação, o clube do Remo, aliás, está na sétima, né? O clube do Remo está na quinta, o Atlético Paranaense está jogando agora, né? Um empate aí não é um resultado ruim, né? O Atlético ficar parado ali estacionado. E aí, para o Remo, né? É importante que o Remo vença amanhã o jogo contra a Chapecoense. Pontuar era necessário, porém o Remo tropeçou em casa, né? Então tem que buscar esses 3 pontos fora. Tem esse comentário aqui do Danilo Lisboa que eu achei muito interessante, tá? Olha o comentário dele aqui, ó. Os jornalistas de fora acham que o Remo é forte. Já nós, torcedores, não valorizamos tanto o nosso time. Claro que tem esse técnico aí, mas acredito nos 9 pontos até mais. Cara, não existe um torcedor do Remo que não valorize o Remo e que não valorize essa campanha. E a maneira melhor de você valorizar essa campanha não é ficar igual um vira-lata, não, falando que, tá bom, estamos fazendo a melhor campanha do Norte há muito tempo. Não. A melhor forma de você valorizar é cobrar que esse time consiga o acesso. É cobrar da diretoria, cobrar da comissão, né? Eu concordo plenamente com o treinador, tá? Eu acho que amanhã o Antônio Oliveira, ele tem ali a chave de fogo que a gente fala, né? Ele tem a possibilidade de sair bem ali, né? Se ele vencer a Chapecoense fora de casa, a gente pode falar, não, o cara conseguiu 2 vitórias fora de casa, pô, algo que nenhum treinador tinha conseguido. Ou ser derrotado pela Chapecoense pelas teimosias dele, e aí a gente acabar se afundando. Afundando que eu falo, né? Caindo um pouco mais na tabela, porque provavelmente nessa rodada a gente vai ser ultrapassado por alguns clubes, tá? O campeonato até agora tá sendo bem positivo para o Remo. Tem a questão também do Novo Horizontino, tá? O Novo Horizontino venceu por 3-1 a equipe do América. Que time ruim esse time do América, hein? E o Novo Horizontino é o nosso próximo adversário. Vem cozinhar o Galo em Belém. Vem cozinhar o Galo em Belém. Ainda mais se o Remo amanhã não vencer, né? O Chapecoense. Ainda mais se o Remo vencer, aí o Novo Horizontino sabe que é jogo de 6 pontos. Então, ele não vai vir só cozinhar o Galo. Ele vai jogar, colocar as manguinhas dele de fora. Mas se o Remo não vencer amanhã, ele vem cozinhar o Galo em Belém. E esse time do Remo já provou nas mãos do Antônio Oliveira que é um time que tem muita dificuldade para criar as jogadas, né? Para criar ali as suas situações de gols. Até porque a gente viu isso no jogo contra o Cuiabá. E aí, gente, o Antônio Oliveira ele precisa ser um cara inteligente. Qual a maneira do Antônio Oliveira ser inteligente? É ele não inventar. O técnico inteligente é aquele que não inventa. Se o Antônio Oliveira escalar esse time aqui, né? Marcelo Rangel no gol, lateral direita Marcelinho, dupla de zaga o Kaique, né? E o Klaus, na lateral esquerda o Sávio, no meio de campo o Caio Vinícius,
ao lado do Caio Vinícius, o Natan ou o Pavani, né? Um desses dois aí, e mais à frente deles o Jaderson, e no ataque Davó de um lado, Marrone centralizado e o Janderson do outro, eu acho que se o Remo perder com esse time, aí a gente pode começar a responsabilizar determinados jogadores, porque, cara, o treinador vai ter escalado o que ele tem de melhor à disposição. É o que ele tem de melhor. O N, mas o Regis está no time. O Regis não tem condição de aguentar um jogo inteiro. Então guarda ele para o segundo tempo. Pegar os times mais cansados. Guarda o Adailton para o segundo tempo. Pegar os times mais cansados, né? Porque não tem como o Remo arriscar muito. Agora, se o Antônio Oliveira quer, de fato, né, ser ali o gêniozão, né, ser burro, escalar Pedro Castro, Luan Martins, você tendo o Caio Vinícius no banco, 100%, você tendo outras possibilidades. Gente, o Cantilho e o Natan já estão no bid, eles já podem atuar, eles já podem jogar, eles já podem. É melhor a gente ver esses caras ali estreando, mostrando futebol, do que propriamente a gente ver aqueles que já não jogam nada, que já estão um tempo aí, sabe? É isso. Bom, rapaziada, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês sobre mercado da bola, né? O clube do Remo, não é novidade pra ninguém, está no mercado atrás de um camisa 10 e de um centroavante. Bom, o Remo tentou o Lucas Crispim, não deu certo. O Remo tentou o Christian Ortiz, né, o Tite Ortiz, também não deu certo. Né? E o Remo está no mercado atrás de opções, de um leque de opções, de jogadores que possam atuar. Não tá fácil. A mesma coisa um camisa 9. O Remo tentou ali a contratação do Gilberto, mas as negociações ficaram travadas devido ao Juventude. E praticamente o Remo desistiu da contratação, porque o Juventude quer uma compensação financeira e o Remo não quer pagar essa compensação financeira. Mas o clube vai no mercado atrás de um centroavante e de um camisa 10, né? Alguns torcedores ainda falam do Pablo Roberto, né? E assim, antes que venham aí, porque tem uns caras que vêm aqui nos comentários falar que eu sou viúva do Pablo Roberto, né? Inclusive, vão lá nos grupos lá de WhatsApp falar que eu fico pedindo Pablo Roberto no Remo. Não, eu só trago aqui a informação. E não tem nada do Pablo Roberto no Remo, tá? Não tem absolutamente nada. Mas tem muito torcedor que me procura perguntando: Wayne, esse camisa 10 não pode ser o Pablo Roberto? Poderia até ser, cara. Poderia até ser. Ele é um jogador de muita qualidade. Mas parece que a diretoria do Remo não quer essa contratação, tá? O Remo teve condições de buscar a contratação do Pablo Roberto recentemente e, sinceramente, eles não quiseram ir atrás. Agora quem está à frente aí do futebol do Clube do Remo é o Marcos Braz. E sobre o camisa 10, né? Tem um camisa 10 aí que eu acho que é muito caro pro Remo, tá? Eu acho ele muito caro pro Remo. E eu, sinceramente, não acho que ele viria pro Remo para ganhar, por exemplo, 150 mil. Ele viria para ganhar uns 200 mil, tá? E eu, sinceramente, não sei se esportivamente ele entrega isso. Se esportivamente ele entrega isso, tá? Que é o Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso está deixando o Fluminense. A tendência é que ele fique na Série A, porque o Vasco tem interesse, né? E aparecerão outros clubes também interessados no futebol do Ganso. Eu acho o Ganso um craque de bola, né? Um gênio de bola, assim, muito craque mesmo. O que quebrou o Ganso foi de fato o joelho dele. E todo mundo sabe que o Ganso é remista, né? Todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém. Ele já deixou isso bem claro. E aí pro clube do Remo, não tenha dúvida de que o salário dele seria 250 mil, 300 mil, 400 mil. E aí o Remo teria essa grana para pagar? Para negociar o Remo tem condições. Só que outra questão, o Ganso que ele gostaria de jogar uma Série B, mesmo que seja pelo clube do coração dele, mesmo que seja perto da família dele, né? Que é Belém do Pará, o Ganso é paraense, né? Torce pro Remo. Eu acho um sonho muito grande de alguns torcedores. E eu vi esse murmurinho, né, na internet, eu vi alguns torcedores até me chamando no Instagram para perguntar sobre o Ganso hoje. Mas, sinceramente, eu acho um sonho distante. O Paulo Henrique Ganso no Remo. Se viesse, meu amigo, seria a contratação desse século do futebol paraense, porque nós estamos falando de um dos melhores jogadores, dos melhores camisa 10 que o futebol paraense produziu, né? Eu acho que o Ganso só tá atrás do Giovani, em termos de qualidade, tá? Em termos de carreira também, né? A carreira do Giovani é melhor. Mas agora, em termos de mídia, essas coisas, não. O Ganso é bicampeão da Libertadores, pô.
O Ganso é um cara que tem uma história no Fluminense e tem uma história no Santos, né? Ele poderia ter alcançado um patamar maior se não fosse as lesões. Então nós estamos falando de um cara desse porte, né? Nem se compara com o Viseu, pô. Nem se compara, né? Quem é Viseu perto do Ganso, né? Então, assim, eu sinceramente gostaria, claro, quem não gostaria de ver o Ganso no Remo, mas acho um sonho muito, mas muito distante, tá? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.